Olá, no Fórum do Trabalhador de hoje vamos repercutir as manifestações de Sertãozinho e também decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Você é nosso convidado, acompanhe a partir de agora Fórum do Trabalhador aqui na Tati TV. Olá, trabalhador! Olá, trabalhadora! Que prazer encontrá-lo novamente aqui no nosso Fórum do Trabalhador. Hoje estamos recebendo Clodoaldo Carmo Campos e Vanildo Custódio. Vamos abordar temas de interesse e você fique ligado que tem muita novidade, muita informação e muita prestação de serviço. Olá, Clodoaldo, tudo bem? Tudo bem, André? Preparado para debater aqui temas importantes, Clodoaldo? Vamos tentar, né? Vanildo, mais uma vez juntos? Mais uma vez, André, muito obrigado aí pela nossa participação, né, no Fórum do Trabalhador, que é importante essa ferramenta que leva o recado, a reivindicação dos trabalhadores. Isso é uma grande satisfação a gente estar aqui. Sertãozinho, a nossa querida vizinha, realizou um grande ato. Segundo a Polícia Militar, 8.000 pessoas. Alguns dizem que 20.000 trabalhadores se mobilizaram em uma marcha pelas principais avenidas da cidade. As rodovias Armando Salles Oliveira e Carlos Tonani, em Sertãozinho, foram interditadas por 3 horas e 30 minutos de protestos envolvendo vários trabalhadores, sindicalistas e representantes do setor sucroenergético. A manifestação contra a crise que afeta o setor parou a cidade e teve também a participação de políticos e comerciantes que não abriram as portas das lojas durante a manhã. O protesto foi organizado contra a demissão de 2.000 pessoas somente em 2014 e recebeu o nome de Movimento pela Retomada do Setor Sucro-Alcooleiro. Clodoaldo, uma manifestação que uniu trabalhadores, empresários, população em geral. Pela primeira vez, aqui na região, trabalhadores e empregados juntos. A causa é justa ou existe outro problema por trás disso? André, é um tema assim bastante complexo, né, de se comentar, porque os telespectadores da gente podem não entender muito bem a questão, mas eu vou procurar falar assim bem claro. Eu sou a favor de toda manifestação, ordeira, como foi, é justa, é correta, eu bato palma. Agora, eu trago um questionamento do lado dos trabalhadores, porque Sertãozinho é um polo industrial importantíssimo e lá tem a luta de capital e trabalho, como sempre existiu, as convenções coletivas, as negociações coletivas, enfim. Quando os trabalhadores estiverem realmente precisando da classe patronal para apoiar os trabalhadores em qualquer luta, em qualquer reivindicação, esse mesmo setor patronal vai estar lá na rodovia Armando Salles de Oliveira? Os políticos que lá tiveram, inclusive o secretário da Agricultura também esteve lá, deputados, enfim, apoiando essa luta. Esses mesmos senhores estarão apoiando os trabalhadores quando os trabalhadores necessitarem do apoio deles? Por que eu digo isso? Porque não é bem assim, não. Essa história de que houve essa demissão, houve, mas os patrões ficaram sentidos porque demitiram. Não, na verdade os patrões estão lá vendo seus lucros. Como os lucros estão sendo bem reduzidos, então eles fazem a manifestação, dizem que é por causa das demissões e colocam os trabalhadores para fazer o movimento. Então, agora, eu tive já em uma manifestação, inclusive você também teve, há uns 2 anos atrás, em que era uma manifestação somente de trabalhadores. A polícia rodoviária multou todos os carros que bloquearam a pista. Nós precisamos deitar no asfalto quente para poder brecar o trânsito. Não tinha nenhum político lá e nenhum empresário estava lá quando a gente fez aquela manifestação e aquela passeata, que isso já, se não me falha a memória, são 3 anos atrás. Há 3 anos atrás os trabalhadores já falavam isso, mas ninguém ouviu e ninguém apoiou. Agora não, chegou no bolso do patrão.
Aí o patrão chamou o trabalhador, vamos para a rua que precisamos fazer uma manifestação porque o Sertãozinho está parado. Concordo com a manifestação, mas não se esqueçam que os trabalhadores vão precisar dos senhores. Aí vamos ver se os senhores irão apoiar os trabalhadores. É isso que eu penso. Aliás, a crítica de setores do movimento sindical é que nos 8 anos de governo Lula, o setor sucro-alcooleiro cresceu, desenvolveu, produziu e a riqueza não foi partilhada com os trabalhadores. No primeiro ano de governo Dilma, o mercado já apresentou uma certa dificuldade, foi quando, bem lembrado pelo Clodoaldo, os trabalhadores foram à rua e agora essa união. Vanildo, você acredita que esse movimento possa despertar mudanças no atual quadro? É o seguinte, como o Clodoaldo citou aí, é uma situação delicada para a gente estar comentando aqui. Eu não tive a oportunidade de estar indo lá participar dessa movimentação, mas eu acho que é importante deixar bem claro que é a situação do desemprego na região, né? Ou seja, na indústria que a gente observa em Sertãozinho, que está começando a afetar. E a preocupação tanto do empresário como também dos trabalhadores, dos sindicatos, da categoria, né, é se mobilizar com o objetivo de buscar os interesses comuns, ou seja, o patrão e os empregados. O patrão buscar o seu rendimento, o seu lucro, né, e também os trabalhadores buscar as suas reivindicações, ou seja, manter o emprego. O trabalhador sem emprego realmente fica numa situação complicada. Nós já tivemos oportunidade, André, de fazer alguns movimentos também em conjunto nesse sentido, com a nossa classe patronal também. Nós já fizemos um movimento em Brasília, quando o preço era controlado pelo governo. A gente teve algumas ações, alguns movimentos em Brasília para buscar a melhoria no setor. Nós tivemos também em São José dos Campos, nos últimos anos agora, uns 2 anos atrás aí, para impedir postos de abastecimento chamado Kaiser, que são caminhões que iam abastecer só naqueles postos de combustível, ou seja, os postos de estrada iam acabar a falência, né? Então a gente fizemos um movimento, o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores, e fomos até São José dos Campos fazer um movimento dentro desse Kaiser lá para poder impedir, né, esse trabalho que ia ser feito lá dentro de São José dos Campos. E deu efeito no processo. A gente tem hoje os postos de gasolina funcionando normalmente nas estradas e é importante. Eu acho que o que vale mesmo é a luta em si, né? Ou seja, o mais penalizado de todos mesmo são os trabalhadores, né? O trabalhador que perdeu o emprego, quer dizer, aí já a situação fica complicada. Então acho que é válida, que nem o Clodoaldo falou, assim, que é válida a participação, é válida as reivindicações. Eu acho que é importante o apoio e a participação de todos. A Prefeitura de Sertãozinho está liderando um pacto social e se comprometeu a não cobrar os tributos devidos, os débitos devidos a partir de 2011. Por outro lado, as operadoras do plano de saúde também se comprometeram a manter as mensalidades dos desempregados e familiares nos mesmos valores do plano corporativo. E os bancos estão renegociando os empréstimos consignados. Clodoaldo, esse é um dos perigos de uma cidade que vive apenas de um setor da economia, quando esse setor balança toda a cidade, toda aquela cadeia produtiva da cidade cai junto? Cai, André, é uma lógica, né? Uma lógica. A grande maioria do Sertãozinho, até pequenas oficinas, trabalham para o setor sucroalcooleiro, as usinas de açúcar. Então, obviamente, que indo mal o sucroalcooleiro, indo mal o açúcar e o álcool, isso respinga até dentro de pequenas oficinas. Isso é claro, isso é lógico. Agora, há de se fazer também uma ressalva, André, no seguinte sentido. Nós tivemos ótimos períodos do setor sucroalcooleiro. Nós já tivemos. Nossa exportação de açúcar há 2 anos atrás foi totalmente para a Índia, onde lá não se produziu. Então, houve momentos bons também. Agora, eu vejo assim, nosso empresariado, ele não está habituado a fazer programações, não está habituado a fazer investimentos nas usinas para diminuir custo e aumentar a produtividade, enfim.
Eu acho que falta alguma coisa. Não é simplesmente também chegar no governo federal e falar, ó, eu quero que abra um crédito, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque, como é que faz? Então, mas todos os outros setores então teriam o mesmo direito que o sucroalcooleiro? Porque nós temos a nossa região e temos que defendê-la, que é Sertãozinho e Ribeirão Preto. Mas nós temos outros locais no país que o carro principal da economia não é o setor sucroalcooleiro. Então eu entendo que o direito teria que ser para todos, né? Mas vamos voltar nesse assunto. Se o objetivo é socorrer a Prefeitura de Sertãozinho, mais a Associação Comercial e mais a Fiesp de Sertãozinho, está puxando esse movimento, justo e lógico. Mas eu ressalvo, como eu falei no início, eu acho que os trabalhadores, como já tem tido aí algumas coisas que banco renegociando, prefeitura renegociando, acho importantíssimo e válido. Mas quando os trabalhadores forem para a mesa de negociação com a pauta de reivindicação, que eles não comecem do zero. Porque toda vez que você vai fazer uma negociação, olha, nós não podemos dar nada, o índice é 0. E sabendo que tem um INPC de 6. Aí todas as reuniões para chegar no 6. Ah, mas eu não posso passar do 6 porque eu estou quebrado. Então, é sempre a mesma justificativa. É o que eu falo, está quebrado? Está com muito problema? Passa a tua usina no meu nome. Eu resolvo o teu problema na hora. Ele não quer. Uma das medidas perseguidas pelo movimento é que se aumente o percentual de álcool na gasolina e assim existiria uma produtividade maior e uma lucratividade maior do setor. Curiosamente, nesta semana, o preço do combustível aumentou mais ainda com a incidência dos novos impostos. Vanildo, você que é frentista, qual foi a repercussão? Os frentistas são os que estão escutando mais reclamações dos motoristas? Assim, André, a reclamação é muito grande dos consumidores, né? De repente, assim, É quem está ali na bomba, aumenta da noite para o dia e muitas vezes o trabalhador, às vezes, nem está preparado para dar informações corretas por que aumentou, né? Qual a justificativa disso, né? Porque muitas vezes o posto de gasolina, nós temos rede de postos de gasolina que muitas vezes o patrão não está lá para dar informação para os seus clientes, né? E a obrigação passa a ser do frentista. E muitas vezes a pessoa acha que é o frentista que é, às vezes, o posto, que é o frentista que está lá abastecendo que é o culpado. Na verdade, o frentista está lá para servir, ou seja, ele está lá para abastecer o veículo. Então é importante a gente destacar que essa responsabilidade de aumento de combustível não é de posto por posto, é uma coisa mais ampla, que vem, às vezes, do governo federal vem para as usinas, das usinas direto para o dono do posto, aí o dono do posto, eles entram em reunião entre eles e faz um apanhado de preço para ver quanto que pode estar sendo vendido. Então tem tudo isso. Nós vamos estar em database agora, a choradeira certamente vai ser grande. Os patrões vem com tudo para cima e vai falando, a discussão é que o lucro deles é muito baixo, é pouco, né, a margem de lucro. Então é uma questão que muitas vezes discute inclusive o preço através do Ministério Público, né? O Ministério Público tem acompanhado às vezes as possibilidades de discutir essas questões de preços, porque varia muito pouquinho de um posto para o outro. Às vezes tem posto aqui na nossa cidade que vende o álcool, lá em cima o preço, você vai aqui em Jardinópolis, você passa aqui em Serrana, né? Então você vê o preço totalmente diferente de Ribeirão Preto. Mas essa é a minha próxima pergunta e tenho certeza que é a pergunta que você mais escuta. Se Ribeirão Preto é uma ilha cercada de cana por todos os lados, por que o álcool aqui é mais caro do que em regiões distantes? E segundo, se é a maior cidade onde tem mais concorrência, por que o preço de Ribeirão é mais caro do que Sertãozinho, Jardinópolis, Cravinhos, Brodowski? Dá para responder essa, Vanildo? Então, essa resposta aí está sendo investigada pelo Ministério Público, né? Porque o Ministério Público é que tem essa incumbência de estar pesquisando, estar procurando saber por que o preço do combustível é aquele lá, está investigando, chamando o proprietário de posto de gasolina lá em audiência pública para discutir todas essas questões.
Já existe até campanha já na internet para não abastecer posto da Petrobras, que a gente sabe assim, que ele não vai abastecer no posto da Petrobras. Tudo é da Petrobras. Você não vai na bandeira BR, mas as outras bandeiras vai pegam nas da outras Petrobras. bandeiras, então vai abastecer combustível da Petrobras, não vai adiantar nada, né, essa campanha. Então é importante a gente ter a consciência. O consumidor tem todo o direito. Muitas vezes existe a Agência Nacional de Petróleo, que é a ANP. Então lá tem os preços dos combustíveis, né? Tem os preços de combustível por região, por estado e tal. E o consumidor ele tem o direito de ir lá e pesquisar, observar, saber por que existe essa diferença de preço. Muitas vezes existe lá a questão da denúncia, o 0800 da ANP, que o consumidor ele pode também estar entrando em contato com a ANP e estar passando informações a respeito de preço de combustível em cada região, em cada estado. Muito bem, o Fórum fará uma pequena pausa e daqui a pouco nós vamos debater decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas. Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também. Voltando com o Fórum do Trabalhador, vamos agora debater decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Um porteiro irá receber indenização por insalubridade e exposição a riscos. Um porteiro que trabalhava em uma unidade municipal de saúde de Porto Alegre receberá adicional de insalubridade por contato com pacientes doentes quando movimentava as cadeiras de roda. Um laudo pericial comprovou que, apesar de porteiro, ele tinha contato com pessoas que chegavam ao hospital com as mais diversas patologias,
acidentados, pessoas com ferimentos e queimaduras, e assim o trabalhador ficou exposto a agentes bacterianos passíveis de contaminação. É claro que a empresa recorreu, tanto a prefeitura quanto a cooperativa que prestava serviços para a prefeitura. Na primeira instância, a ação foi julgada improcedente, mas o trabalhador ganhou no tribunal e também ganhou no TST. Clodoaldo, muitas vezes o trabalhador é contratado para fazer um serviço, acaba fazendo outro. Como no contrato dele, no caso porteiro, não caracteriza pelas NR a insalubridade, ele teve que provar que estava fazendo atividades a mais e assim fez jus à remuneração. Exato. Aí, como ele está colocando, agentes bacterianos, né? Que a gente chama de agentes biológicos. Quer dizer, primeiro que você não tem equipamento para todo mundo nos hospitais, nos postos de saúde, que amenize ou que combata um agente biológico. 2, realmente é uma questão de verdade. Ele é o primeiro a receber o paciente. Ele desce a cadeira de roda e ele está em contato. Muitas vezes, André, desce a cadeira de roda, esse porteiro vai lá e pega o acidentado ou a pessoa doente, pega no colo e coloca na cadeira. Ele está ali em contato direto com esse agente biológico. Então, nada mais justo e nada mais inteligente dos juízes aí em realmente entender e dizer que ali realmente existia e existe a insalubridade. Então, eu achei perfeita a decisão. Agora, no caso, ele perdeu na primeira instância e insistiu, ganhou no tribunal. Uma vez conseguida a decisão do tribunal, aí foi a vez do empregador recorrer, mas o recurso não foi conhecido. Muitas vezes o trabalhador desanima logo, principalmente quando as ações demoram bastante, né? Que normalmente demora. Isso realmente é uma verdade, todo mundo sabe. Quando você precisa da justiça, em qualquer instância ou em qualquer divisão da justiça, não é só a do trabalho, não. Você sabe que a demora é muito grande. É demora de 15, 20 anos, né? Mas foi acertada a decisão. Eu acho que isso cria uma jurisprudência, inclusive, para os sindicatos da saúde observar esse lado dos porteiros, né? E abre o precedente para que todo mundo que faz esse tipo de trabalho também tenha a possibilidade de ser reconhecido como serviço insalubre e receber pela insalubridade. Aliás, os porteiros, agentes de segurança, controladores de acesso, vigias, existe uma diversidade de nomes para funções muito parecidas. É importante que esses profissionais sempre procurem o sindicato da sua categoria aí na sua cidade ou busque o amparo de um advogado particular. Outra decisão da Justiça: vigilante receberá insalubridade por limpeza de canil sem EPI. Um vigilante que prestava serviços na portaria da Siemens, em Jundiaí, receberá adicional de insalubridade em grau de 20% por realizar diariamente a limpeza do canil da empresa sem a utilização dos equipamentos de proteção individual adequados. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu o recurso apresentado pela empresa empregadora. Durante a ação, o trabalhador provou que todos os dias, durante 25 minutos, ele era obrigado a lavar o canil e não utilizava luvas. Aquele material da limpeza acabava entrando no seu calçado, molhando seus pés, expondo a sua saúde. Vanildo, você que é muito atento a esse tema, é importante o trabalhador buscar o amparo da justiça. Primeiro, que não era função dele. Segundo, que não tinha bota, não tinha luva, não tinha máscara, não tinha nenhum EPI necessário. Sim, eu acho que é importante essa decisão. E, assim, muitos trabalhadores, às vezes, eles não sabem o direito que têm, né? Então, assim, é muito importante o trabalhador procurar o seu sindicato para estar sendo orientado primeiro sobre a sua função. Na verdade, esse trabalhador certamente não era a função dele isso, né? O contrato dele, a finalidade é outra. E não zelador de canil. Então, assim, é importante que a gente deixe bem claro essa situação. A gente tem casos de trabalhadores que muitas vezes ele não tem contato diretamente com a área insalubre, né? Que é o caso, por exemplo, do posto de gasolina, que tem a loja de conveniência, que tem o lavador do posto.
às vezes é distante da bomba, mas muitas vezes o trabalhador, nós temos decisões, temos perícias que foram realizadas em posto de gasolina, e o trabalhador também conseguiu na justiça provar e conseguir, por exemplo, 30% da periculosidade sobre o seu salário, porque tem muitos donos de posto de gasolina que hoje as próprias distribuidoras, André, já está fazendo o posto de gasolina além dos 7,5 metros, que é da área de abastecimento. Então tem vários entendimentos. Então no caso, por exemplo, nosso, no posto de gasolina, a área de abastecimento, a gente muitas vezes acompanha, eu costumo acompanhar a perícia no posto de gasolina, e tem vezes que se deixar o perito, ele faz a área de abastecimento da bomba. E não, nós pegamos a mangueira e esticamos a mangueira do bico da bomba aonde o trabalhador trabalha. Então ali encurta o espaço. Aí o trabalhador acaba tendo o direito à periculosidade no posto de gasolina. Então nós temos feito esse trabalho, temos várias decisões, né? Quando não, muitas vezes a gente tem orientado os trabalhadores, as trabalhadoras de posto de gasolina, que é da loja de conveniência, que é a termitência, né? Ou seja, tem trabalhadora que trabalha no posto de gasolina, ele vai lá fazer o troco com o frentista, lá na bomba, e tramita no espaço da loja de conveniência, fazendo estoque de loja, enfim, toda a rotina do posto. E o juiz tem casos que eles entendem que é devido à periculosidade, devido à perícia que quando é feito no estabelecimento. Então é importante essa decisão, que certamente foi lá no local, fez a medição, demonstrou, porque quando é feita a perícia, o pessoal entendeu o seguinte, é convidado o advogado da parte do patrão e o advogado da parte do empregado. E muitas vezes a gente acompanha, ou seja, noticia o trabalhador para acompanhar, ir lá no local e explicar a sua rotina de trabalho, como que era feito. E o patrão está ali junto para contestar isso aí, se era verdade mesmo ou não. Para poder o juiz ter uma visão do que vai ser discutido lá, ou seja, apresentado pelo perito. Então, na discussão, na audiência, ou seja, na petição, em todo o processo, lá no sindicato, o nosso advogado faz um questionário, né, de todo o processo. Se tem IPI ou não, qual é a distância da bomba de abastecimento, do bico da bomba, e toda a questão pertinente à atividade do posto de gasolina, para poder trazer para o trabalhador esse benefício que esse trabalhador aí conseguiu na justiça. Então, assim, é uma orientação que tem que ser feita para o trabalhador que trabalha na área de insalubre e de periculosidade. Uma empregada receberá uma indenização por ter sido alijada do contato com as colegas. Uma trabalhadora será indenizada em danos morais após provar na Justiça do Trabalho que sofria pressões psicológicas de suas coordenadoras no Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia, aonde trabalhava. Ela era colocada em um aquário, as pessoas não podiam ter contato com ela e ela passava por situações vexatórias. A indenização foi de R$5.000. Clodoaldo, um valor pequeno, mas mesmo assim é uma punição. Mais uma vez o assédio moral presente nas relações trabalhistas. André, eu acho assim, um absurdo esse tipo de comportamento e que, na verdade, não teria nem que ter a decisão da justiça. Imagina você, por exemplo, que tem uma trabalhadora, que todo mundo ali está chacoteando com ela, está todo mundo tirando sarro, como diz aí na gíria popular, coloca-se essa pessoa isolada. Quer dizer, observa o comportamento dessas pessoas que tinham na mão o comando de algum trabalhador e trabalhadora. O que me preocupa, o que me assusta, é exatamente esse comportamento. Não é a indenização de R$5.000. Porque assim, esses R$5.000, André, não vai trazer de volta no cérebro desta trabalhadora a paz e a tranquilidade.
ela vai ver uma decisão a favor dela, mas jamais aquilo que foi feito com ela naquela empresa vai sair da cabeça dela. Então, veja bem que existem essas pessoas na área de comando, né, que não teria que estar nem ali na empresa. Então, Agora, quer e dizer, os colegas de trabalho, Clodoaldo? Então- A pessoa também que acaba perseguindo, ela faz isso para agradar o chefe, para agradar o empregador, ou também tem um lado de maldade do colega de trabalho? eu vejo maldade. Eu vejo maldade. Porque muitas vezes o dono da empresa não está vendo aquilo. Eu vou voltar aí no caso do canil, que o vigia, o guarda fazia a limpeza. Veja bem, o contato de quem lida com os cachorros tem que ser muito próximo, porque o cachorro é bravo e treinado para atacar. Então, tem que ter uma pessoa que trata, tem que ter a pessoa que solta e tranca o cachorro. Normalmente é o vigia. Agora, cadê o gerente de recursos humanos de uma empresa dessa que não viu a situação daquele vigilante? Não teria que ter chegado isso na justiça. E o pior é chegar na justiça e negar. E Falar, negar, não, ele era não. vigilante e não tinha contato. Mas então quem que lavava o canil, quem cuidava do cachorro? Não era mais fácil a empresa compreender, sentar com o trabalhador e falar, ó, você vai ganhar um adicional de periculosidade, você vai ganhar mais um valor tal, e nós vamos te dar o EPI. A bota está aqui, a luva está aqui, a sua máscara, o seu avental está aqui para não espirrar, né? Os dejetos dos animais na pessoa. Eu acho que tinha que ter, André, uma visão de um gerente de recursos humanos, de uma pessoa que é o responsável daquela área, ele tem que ter, na minha cabeça, esse tipo de comportamento, essa visão. Agora, esperar tudo ir para a justiça, depois de 20 anos decidir 5 mil reais, no caso dessa moça, a cabeça dessa moça está estourada, 5 mil não vai resolver. Então, a pessoa que tinha ali na mão o comando não tinha que estar nessa empresa. Essa é a minha opinião. Parabéns para a justiça que entendeu, que fez e condenou. Parabéns. Mas não tinha que ter chegado nisso. Vanildo? Eu acho que essa decisão, ela é muito, é muito pouca essa indenização para essa trabalhadora, que nem o Clodoaldo acabou de dizer aí, que é o seguinte, essa trabalhadora, o psicológico dela ficou muito abalado. Nós tivemos, por exemplo, na nossa categoria, André, um posto de gasolina em Cajuru, que o dono do posto queria obrigar a funcionária a pedir conta. Como a funcionária não pediu conta, o que ele fez? Isolou ela, pôs um banquinho para ela sentar, para ficar o dia inteiro sentada lá, sem abastecer carro, sem conversar com o funcionário, tudo isso, penalizando a funcionária. Então, o nosso departamento jurídico entrou com uma ação e a empresa tem que indenizar, né, os danos morais com relação a ela. Mesma coisa é essa trabalhadora, né? Quer dizer, o posto de gasolina, ela não podia chegar lá na bomba, lá abastecer, atender cliente, ficava lá de molho. Então, era ruim para ela, não só por causa dos funcionários, e os clientes que conhecia ela. Parecia que ela estava numa doença Você entendeu? infecciosa, estava no isolamento. Né? Então, quer dizer, Eu é a mesma situação dessa trabalhadora. Eu queria entrar... E é aí que tem a questão, por exemplo, que muitas vezes, que o Clodoaldo falou que é a questão da administração, às vezes um desentendimento de gerente, administração ali, mas muitas vezes o patrão ele quer mandar embora, ele não quer mandar embora, ele quer que a funcionária pede as contas, aí ele põe de castigo. Só para você ter uma ideia como é que funciona o abalo psicológico. Nós temos uma empresa aqui em Ribeirão Preto, que ela é de cobrança e recuperação de crédito. E ela, nesta empresa, tem um gerente que toma conta de muitos funcionários, mas ele não tem capacidade e competência para tal. Olha como que chega o psicológico. Ele desfez demais de uma pessoa lá, de uma senhora, humilhou, fez de tudo que você imaginar. Bom, ela foi para o sindicato chorando, para que a gente providenciasse alguma coisa no socorro dela. Então chegou-se à conclusão que ela tinha que ser demitida. Pedir conta ela não ia, porque obviamente que perderia tudo isso, e mesmo porque ela estava naquela empresa numa situação catastrófica. Bom, quando chegou o aviso prévio dela no sindicato, André, que a moça viu a assinatura dessa pessoa, viu a assinatura, não viu a pessoa. Ela entrou num desespero tão grande que as funcionárias do sindicato precisou acalmar ela, levar ela lá para fora,
depois tranquilizar, falar que esse gerente não estava lá no sindicato, não, para ela ir acalmando, para a gente poder explicar para ela depois o passo a passo. A assinatura do cara, ela entrou em desespero. Então, para você ver quando isso afeta, né, o psicológico da pessoa. A intensidade do dano causado na vida da pessoa. Quero agradecer a participação do Vanildo, tem um compromisso daqui a pouco. E no próximo bloco nós vamos receber a Regina Pessotti Zagrete, do Sindicato dos Comerciários. É só um instante. Está na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro. Frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem gari por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393. Esperar aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz assim de todo lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Voltando com o Fórum do Trabalhador, já recebendo a Regina, dos Sim Comerciários. Vou aproveitar, Regina, você assiste novelas? Que brasileiro que não vê novelas 8 das 9 ou das 10 da noite? Eu. Poucos, mas eu assisto sim. Faz parte da cultura, novela. É, mas as novelas têm repercussão no mundo sindical. Os bancários estão procurando os sindicatos da categoria em todo o estado para protestar contra a novela Império. Recentemente, em um dos quadros da novela, em uma das cenas, a personagem interpretada por Zezé Polessa, a Magnólia e o Severo, estavam debatendo sobre a sua riqueza.
E na cena, um gerente liga orientando o personagem a economizar um pouco porque ele estava gastando muito. A resposta da Magnólia foi: não esquenta a cabeça com esta gente não. Se bancário entendesse de dinheiro, não seria pobre e não vivia fazendo greve. O sindicato dos bancários estão entrando com representações contra a Rede Globo por entender que foi um desprestígio à categoria. Regina, muitas vezes a imprensa desvaloriza o trabalhador, principalmente nas novelas e nos quadros de humor. Isso é fato, né? Não só em termos de bancários, como desvaloriza muitas vezes a própria mulher, né? Então, a gente vai dizer assim que os grandes meios de comunicação, que nós podemos chamar das poderosas, fazem isso. E eu creio que está muito certo os bancários, sim, porque não é o papel de uma televisão, não é o papel de alguém que se faça de artista, fazer um comentário desses em relação ao trabalhador. Então, eu entendo que está corretíssimo e tem que ir até o final mesmo, porque se fizer algo ao contrário, com certeza, qualquer meio de comunicação, ele vai buscar o sindicato onde tiver. Então, está correto, sim, o sindicato buscar, de muito mau gosto, o texto, que realmente desvaloriza, e isso fica muito ruim, porque nós somos trabalhadores de todas as categorias, honestamente. Nós não estamos, e nós não precisamos da opinião pública, da opinião de uma TV para dizer se nós somos honestos ou não, se fazemos greve ou não, se temos dinheiro ou não. Correto, concordo. Clodoaldo, uma das categorias mais combativas do movimento sindical, e agora os sindicatos estão correndo atrás para uma reparação de imagem. Isso. Bom, André, primeiro, quando a Regina falou que assiste novela, né? Eu disse que eu não. Realmente, eu não gosto, né? Mas eu sei que faz parte da cultura do brasileiro. Eu acho que novela é uma venda de sonho que, para mim, não dá. Mas respeito todos que assistem e gostam, então quem sou eu para dizer contra? Agora, vem aí a prova, né? Uma emissora, Rede Globo, olha a potência da transmissão, o horário que está sendo veiculado tudo isso, e aí vem dizer que o bancário é burro, porque se ele fosse inteligente ele era banqueiro, né? Então, olha o absurdo que se usa para falar que o bancário está fazendo greve. A greve, quando o bancário faz, ou qualquer categoria profissional faz, é porque já não há mais condição de diálogo. É porque, como eu disse agora há pouco aqui no caso do Sertãozinho, é porque naquele momento da negociação coletiva, o banqueiro, o patrão vira as costas, não aceita negociar, na última hora negocia 2%, 3%, enquanto os bancários não vão para a greve e não vão para a rua de verdade, eles não voltam a sentar na mesa. Quer dizer, então, qual trabalhador gosta de fazer greve? Nenhum, ou trabalhadora. Qual? Nenhum. O que nós queremos é sentar na mesa de negociação e sermos respeitados e os números serem colocados na realidade. Não essa moça usar essa palavra para querer manchar e denegrir a imagem dos bancários. Quando dessa última greve dos bancários eu tive aqui, defendi e volto a defender, porque quando eles vão para a rua, quando eles fecham a porta do banco, não é porque eles gostam, não é porque eles querem, eles são compelidos a isso. Porque os banqueiros, dali 2 meses, colocam Banco Itaú, não sei quantos milhões de lucro, Banco Bradesco, não sei quantos milhões de lucro, e lá na mesa de negociação não quer dar nada. E aí vem essa novela da Globo dizer que os bancários são burros, ou que os bancários são vagabundos por fazer greve. Então, corretíssima a busca da correção pelos sindicatos bancários, e eu entendo que a justiça realmente vai fazer justiça e vai rever o que essa moça disse. Se você gosta de novela, não se esqueça, o nosso programa é antes da novela, toda quarta-feira, às 19 horas, aos sábados, 13 horas e 30 minutos. No rádio, a nossa programação, de segunda a sexta, às 9 da manhã, e aos sábados, das 8 às 9, você tem Fórum do Trabalhador no AM 590 da Rádio 79. Vou debater com os nossos convidados agora um estudo realizado por um economista da FIPE que aponta que a mudança no seguro-desemprego vai prejudicar os trabalhadores com menos escolaridade e com menor renda. As mudanças propostas pelo governo, segundo o especialista Eduardo Zilberstam, da FIPE, com base no Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED, irá prejudicar justamente
os trabalhadores que recebem menor remuneração. Pelas novas regras, para pedir a primeira parcela do segundo-desemprego, o trabalhador terá que ter 19 meses de vínculo. Segundo esse especialista, no estudo realizado, dos demitidos sem justa causa, com vínculo de até 1 ano, 47% tem até 39%. 45% não possuem ensino superior e 40% recebem até 2 salários mínimos. Clodoaldo, mais uma vez, as mudanças do governo parece que não foram planejadas, porque um estudo do CAGED mostra que vão prejudicar aqueles que são os mais fragilizados. Então, André, voltando um pouquinho no tempo, né, meus companheiros aqui de sindicato lembram disso. Nós fizemos uma proposta no Ministério do Trabalho que quando algum trabalhador fosse demitido e antes dele pegar o seguro-desemprego, o posto do Ministério do Trabalho iria indicar para aquele trabalhador um trabalho igual ao que ele fazia, próximo inclusive de onde ele estaria residindo, e que se o trabalhador naquele momento não aceitasse o seguro-desemprego, ele não recebia nada. Mas lembra disso, Regina? Sim. Então, o que acontece agora? É um bando de aloprado, eles são aloprados, porra, sabe? Eles não fazem análise de nada. 19 meses, sendo que no Brasil nós temos diversas categorias que são safristas. A safra é sazonal e não dura mais que 6 meses. Então, quer dizer, tem alguém aí, mais uma vez no comando, que não está sabendo o que está fazendo. E é exatamente o safrista, é o que não tem escolaridade suficiente, senão ele não seria safrista, ele não iria cortar cana. E realmente é a pessoa que menos ganha, que ele tem que cortar 20 toneladas por dia para ter uma remuneração média e para ele poder voltar na usina no ano que vem, senão ele não volta também. Então, é sempre na cabeça do pequeno. E mais uma vez está provado aí, que não foi eu que falei, mas foi a FIP, né, um cientista, que buscou os dados concretos e ficou claro. Quem é o prejudicado de novo? O trabalhador pequeno. Então, as coisas têm que mudar. Não é simplesmente falar assim, o seguro-desemprego é para criar vagabundo, o seguro-desemprego... Não, não é assim não. Se você for discutir e ver, a pessoa que sai lá do Nordeste, que vem cortar a cana aqui e que fica longe da família 6 meses, juntando um dinheirinho para voltar lá para casa dele, quero ver qual de nós aqui de São Paulo faz. Então, tem algumas coisas aí que teria que ser aprofundar a discussão. Agora, não é simplesmente cortar o que se paga de seguro-desemprego porque o orçamento da União está estourado. Estourado aonde? Então tem que ver aonde está estourado. Eles não falam. Lá nos Estados Unidos é o lugar que mais se paga seguro-desemprego. Só que lá é outro nome, lá é Seguridade Social. É um monte lá. E não trabalha e o governo faz a Seguridade Social. E no Brasil não pode. Então, Regina, os comerciários serão muito prejudicados, até porque existe uma rotatividade. Pequenos comércios começam, são estatísticas, geralmente até o 2º ano eles não prosseguem, e esse trabalhador, infelizmente, vai cair aqui na regra, né? Com toda certeza, né? Isso que o Clodoaldo colocou é muito certo. Então, eles, de uma certa forma, um país mal administrado, que já vem de algum tempo, agora quer tirar do trabalhador. Porque se ele está com déficit, ele entende que alguém tem que pagar e esse alguém é o trabalhador. No caso do comerciário, realmente ele será muito prejudicado, porque é muito grande realmente o turnover no comércio. E né, no momento que a pessoa mais necessita desse auxílio, que é de direito dele, ele contribuiu para isso, e afinal de contas nós temos o FAT, que é exatamente para fazer esse benefício, ele é prejudicado com esse corte. Tem que ser revisto urgentemente, porque vai prejudicar muito o trabalhador, vai prejudicar o trabalhador com pouca escolaridade, e esse trabalhador das categorias que acaba ficando pouco tempo, que o salário, a remuneração também é menor, né? Então isso tem que ser revisto, eu acho que foi de uma forma assim, muito de afogadilho, e isso tem que ser revisto porque vai prejudicar e muito o trabalhador. Eu tenho até um adendo, Regina, muito bem lembrado por você. O seguro-desemprego, ele está contido no FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, que busca recurso do Fundo de Garantia, que é meu, que é seu, que é teu. Perfeito. Não é do governo. Agora, eles querem fazer sobrar esse dinheiro para quê? Para financiar empresário falido através do BNDES. Então, joga a culpa de novo no seguro-desemprego. E vou deixar aqui só para a semana que vem a gente comentar, que essa conversa saiu hoje. Vão mudar a regra de cálculo do salário mínimo.
o governo entende que o salário mínimo está sendo corrigido muito acima do que deveria, e eles querem mudar o cálculo para puxar de novo o salário mínimo para trás. Mas na próxima nós falamos. Quero comentar agora uma notícia preocupante. Em São Paulo, o exame reprova mais de 55% dos estudantes, dos recém-formados em medicina. Mais da metade dos recém-formados em medicina não passaram no exame do Conselho Regional de Medicina, o CREMESP. O percentual é maior entre os que fizeram cursos em faculdades privadas, 65%. Segundo as análises apresentadas, a nota de corte era de 60%. Em clínica médica, ciências básicas, pediatria, clínica cirúrgica e saúde pública, os resultados foram os piores. Regina, o Sindicato dos Comerciários tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. E são esses profissionais que vão atender os acidentes do trabalho, as doenças do trabalho e também as doenças provocadas pelo assédio moral e outras consequências. Como fica? O movimento sindical está preocupado, Regina? Olha, bastante sim. E paralelo a isso, a Federação dos Empregados do Comércio está criando as secretarias de saúde do trabalhador para estar orientando. Nós estaríamos fazendo então uma prevenção para que isso não chegue a adoecer. Porque está assustador mesmo a reprovação ou mesmo a não aprovação dos estudantes de medicina. Então, é total a falta de compromisso que eles têm. Então, através da federação, está sendo criada a Secretaria do Trabalhador para que ele possa estar preventivamente cuidando para que não adoeça. E se adoecer, que é muito preocupante, né? Oxalá na mão de quem que vai cair. Então, isso não é preocupante para os sindicatos, é preocupante para toda a sociedade, que nós estamos aí à mercê de pessoas que não estão tendo compromisso. Né? Isso é preocupante mesmo, que as pessoas estão indo para as faculdades ou saindo das faculdades sem nenhum comprometimento. E preocupa em todas as áreas esse caminho que está nocivo e nós temos que estar trabalhando urgente, que começou lá embaixo, né? Eu entendo que começou lá na educação, no ensino médio. Essa aprovação automática, isso ficou muito difícil. Então, hoje o aluno não tem mais medo de reprovar. Então, a aprovação automática fez com que o aluno, muitas vezes, ele é semi-alfabetizado até na 8ª série, às vezes até no colegial, ou entrando numa universidade, ele está pré-alfabetizado. E isso dificulta e sai esses profissionais dessa forma aí, que não vão passar e que vão cuidar das nossas vidas, né? Vão cuidar das nossas vidas hoje como trabalhador e futuramente também, né? Vai cuidar, e eu não sei o que isso vai acontecer se realmente nós não tomarmos rapidamente obrigação de ensino mesmo, com reprovação desde os primeiros passos mesmo do ensino escolar. Porque se continuar com essa aprovação progressiva, é isso que nós vamos ver. Cidadãos formados sem nenhum comprometimento. Ronaldo, você acredita que o governo deveria investir na formação do mais carente, do oriundo do movimento de trabalhadores, criar uma geração mais comprometida com a saúde pública, como, por exemplo, é muito recorrente o exemplo de Cuba. Aonde está o erro, Clodoaldo? Falta de compromisso do governo com o povo. É aquela velha história que não vai mudar. Quanto mais analfabeto for o povo, melhor para mim governar. É isso que eles pensam. Dinheiro temos, André. Condições de pegar desde do maternal até a universidade, temos condições. Nós temos estabelecimento, nós temos excelentes professores. Ah, mas não tem recurso? Tem. Tem o recurso do pré-sal agora lá, que falou que seria todo para a educação, mas até agora eu não vi falar mais nada daquele dia para frente, quando daquela briga dos royalties. Então, quer dizer, se a União, se o governo quiser realmente mudar, muda. A progressiva que a Regina está falando, continuada, né? Eu vejo pessoas hoje, dentro da minha família, que está saindo da faculdade e saindo do 2º grau e não sabe escrever o nome. Isso aí não é só na minha casa, não. Pode observar por aí afora que você vai ver que o índice, o nível está indo lá embaixo. Mas nós tivemos uma inversão de valores, porque antes nós tínhamos aquela pessoa que não tinha o diploma, era o rabo lá, o prático, e nós nos orgulhávamos disso. Olha, nunca estudou, conseguiu galgar postos importantes no mercado de trabalho.
Agora nós temos doutor analfabeto. Inverteu. Exatamente por isso. Não existe mais compromisso. Aluno batendo em professora, aluno agredindo o professor na rua. O próprio governo, quando chega na hora de valorizar o professor, ele manda a polícia bater no professor. Percebe? Então isso aí vai acontecendo de tal forma que muitos desses estudantes que são reprovados, o que acontece? Eles foram para a faculdade, mas na verdade eles não foram na faculdade, não. Eles foram lá no barzinho da esquina, lá na quinta esquina, tomar uma, paquerar. Escola, ele não foi. Então, acontece o quê? Esse alto índice de reprovação. Então, agora, quando se reprova o advogado, quando se reprova alguma outra categoria, né, a gente ainda entende. Mas veja bem, médicos, ele vai cuidar da minha saúde. Ele vai cuidar da saúde do meu filho. Quer dizer, ele aplicou uma injeção errada, ele mata meu filho. Então, quer dizer, eu acho que teria realmente que, não só no final, viu, André? Eu acho que é errado fazer essa prova no final do curso. Eu acho que ele tinha que ter uma avaliação semestral. Olha, André, você não serve para médico. Parou aqui. Opa, André vai ser um bom médico. Vamos incentivar e vamos investir no André. Mas teria que ter uma avaliação periódica. Porque chega no final, o cara para ser médico, raras as exceções, são filhos de famílias abastadas. Que o pai quer que ele seja médico. Só que ele não vai lá na faculdade. Ele vai na festa, ele vai no bar, ele vai em todo lugar, menos na faculdade. Ele não tem compromisso. O futuro dele, o pé de meia dele está feito pelos avós. Tem fazenda, tem empresa, tem indústria. Ele não está preocupado em ser médico. E é preocupado com isso que o Sindicato dos Comerciários está investindo no CAP e a Regina tem 2 minutos para falar desse projeto maravilhoso. Exatamente. Nós estamos preocupados com a saúde, preocupados com a medicina, mas nós temos que preocupar com todas as categorias, né? Se nós não tivermos professores preparados, se nós não tivermos a própria segurança pública, né, cuidando dessa população, isso é preocupante. Então, claro que são os primeiros passos, mas o CAP Kids tem esse princípio, né, de formar cidadãos mesmo, dignos, né, trabalhadores, filhos de trabalhadores que vêm da categoria comercial exatamente para estar fazendo um ensino diferente. Então eu vou dizer o seguinte, é uma gotinha de água aí no oceano, mas é o começo, né? É o começo. Está fazendo a sua parte. Exatamente. A intenção da Escola CAP Kids é exatamente essa, é levar um ensino diferenciado para filhos de comerciários e nós já estamos buscando também a certificação para passar o ensino médio, ensino fundamental e médio e possivelmente chegar numa universidade formando cidadãos diferentes, formando cidadãos comprometidos para dar continuidade a esse processo do qual nós viemos e não estamos encontrando aqui alguém que vai dar continuidade, pelo menos no nosso trabalho. Então, eu acredito que nós estamos fazendo a nossa parte, como tantas outras categorias de trabalhadores estão preocupados com isso também e chamando atenção, né? Pessoal, não está correto, movimenta, se compromete para que nós possamos realmente fazer uma sociedade da qual nós merecemos. Aliás, aproveitando a oportunidade, já quero convidar a Regina na próxima semana para trazer os profissionais da escola aqui, para que nós possamos debater educação. Obrigado, Clodoaldo. Obrigado, Regina. Obrigado, trabalhador. Obrigado, trabalhadora. Não se esqueça, consulte sempre o seu sindicato. Você tem direitos e ele deve estar pronto para defendê-los. Até o nosso próximo Fórum do Trabalhador. Fazer